Então, doutor, cara, me explica esse rolê, porque eu fiquei muito de cara. Assim, a gente sabe que no futebol, a galera joga muito videogame em concentração, assim, somente fica naquele mundo do FIFA, e muitas vezes para por aí no futebol virtual e etc. E é só isso. Mas você tem uma relação muito próxima com o esporte eletrônico, né? Assim, até quando os meninos da Loud foram lá pra fora, você mandou vídeo, você streama, então eu tenho muita coisa pra falar, mas como é que nasceu essa paixão sua por jogos e esporte eletrônico? Sempre foi uma parada de criança ou você desenvolveu isso por agora, assim, mais maior? Então, eu sou da geração de Lan House, vamos dizer assim, né? A galera que, passou muito tempo da infância na Lan House e tudo mais. Acabei ficando um pouco afastado na época de alojamento, porque a gente vivia num tempo que não existia nem Wi-Fi, né? Era uma outra realidade, né? Em alojamento a gente não tinha computador nem nada pra poder jogar como eu tinha em casa, né? Não tinha, e também não podia sair, né? Um alojamento, não sei como as pessoas elas sabem, mas a gente não pode sair a hora que quer e tal, né? Toda uma coisa diferente. Assim, você tá nessa vida de futebol desde que idade? Desde os 11. Eu saí de casa com 11 anos. 11 anos? Bem pequenininho, isso. Então, assim, minha carreira na Lan House, ela durou até os 11 ali. Pois né? Então quase nada, né? Sim. Você tem quantos anos hoje? Eu tô com 30 hoje. Mas você foi revelado no Corinthians com 17, você jogou profissional já, 17. E assim, então nessa época de alojamento, eu acabei me afastando um pouco dos jogos de PC. Que concentrei muito no jogo de console mesmo, né? Jogando na época o Winning Eleven, né? Sim. O melhor jogo Bomba de futebol Pad, já feito. Na época de Play 2 ali e tudo. Hoje em dia eu não sei, né? Porque hoje em dia é PES, né? Mas o Winning Eleven com o nome Winning Eleven eu achava todos melhores que os filhos. O famoso Bomba Pet. E aí... Então, assim, essa parte do competitiva dos jogos, assim, de esportes, realmente eu não conhecia tanto. Mas aí depois que eu voltei a jogar CS ali, 2017, mais ou menos, quando eu tava na Itália, acho que foi mais ou menos isso. Aí que eu comecei a descobrir essa parte toda do competitivo e tudo, e aí eu fui me apaixonando mais, né? Voltei a acompanhar bastante, a jogar, e foi quando eu comecei a acompanhar não só CS, e aí como outros jogos também. Voltei a jogar CS na Itália, sou terrorista. Mas porque é engraçado, muita gente pergunta, eu falo que eu sempre jogava muito videogame na Itália também, só que eu jogava muito FIFA na Itália. Tava, no craque no FIFA lá, jogando Ultimate Team, comprando as cartinhas e tudo. E aí voltei a jogar CS porque tinham 2 ou 3 poloneses que jogavam comigo na Sampdoria na época. E os caras eram viciados em CS. E aí eu comecei a jogar com eles. Porque você jogar no servidor europeu lá, a comunicação toda é em inglês e tudo mais, né? Então, pra mim eu que tava voltando a jogar era mais difícil. E você pegava muito troll, né? A galera russa, turca ali no servidor europeu era muito mesmo? Troll. Pô, era foda. Então, com esses meus companheiros de time polonês, a gente começou a jogar e tudo mais. Aí eu voltei a jogar, reconhecer o jogo, né? Porque já tinha mudado. Na minha época era CS 1.3, 1.5, 1.6. Na sua época que era 11 anos. Você chegou, era gol já. Sim, aí virou o CSGO, aí eu fui conhecendo os mapas novos, aquela coisa toda. E conheci o competitivo daí, né? Aí descobri que tinha um time brasileiro que era muito forte. Tinha um time polonês que era muito forte também na época, a Virtus Pro, né? Sim, Virtus então a gente assistia os campeonatos e tinha uma rivalidade também entre a gente no time. E aí que eu voltei a acompanhar e descobri esse mundo, né, dos esportes. Então, 2017 é quando você começou a assistir as paradas. 2017 foi o ano que eu redescobri aí o CS e comecei a acompanhar o cenário competitivo de vários jogos. E aí, em 2018, eu voltei pro Brasil, pro Santos na época, né? E aí já tava acompanhando as streams, acompanhando de tudo já. Nesse tempo que você ficou... Caralho, 11 anos você começou nessa parada de futebol, mas assim, você tava muito com esse sonho de virar jogador de futebol, mas você conseguia ter tempo pra dar uma jogadinha aqui e ali, ou isso virou realmente só um segundo plano e só em 2017 que as coisas voltaram realmente nessa época de alojamento jogava muito, jogava bastante, porque a gente não podia sair, o único passatempo que a gente tinha era... Ou jogar baralho, jogar videogame, alguma coisa nesse sentido, né? Mas por que vocês não podem sair do alojamento? Por questão de segurança também, né? É menor de idade, né? A gente não pode sair, você podia sair só com autorização. Tô pegando um tema muito legal. Eu falo isso, dou esse exemplo para as pessoas entenderem como que o esporte é diferente. Qual que é a idade que você acha que é o mínimo para ir para um alojamento? Acho que a idade mínima hoje deve ser uns 12, 13 anos, eu não tenho certeza. Então. Alguns times eu sei que na época já não alojavam, com 11 anos era muito pequeno. Então eu imagino que seja ali por volta dos 12, 13 talvez. Então vamos lá, só para ficar mais fácil, porque eu acho que fala muito com esportes. Você foi para o alojamento com os 11, mas você tinha esse sonho e começou a se preparar desde quando? Eu jogo futebol desde os 4, 5 anos, né? Mas mesmo nessa época que eu já estava vivendo profissionalmente, porque o futebol já era minha vida ali, já era meu trabalho, né? Vamos dizer assim, com 11 anos.
Mas eu não tinha... Eu não ficava pensando demais, sabe? Em um dia ser um jogador, em um dia ser... Eu só me divertia, eu gostava muito de jogar. Ah, claro, mas... Tinha a oportunidade de estar num time jogando, Sim, eu gostava. mas eu acho que isso é importante diferenciar, porque no esporte é muito diferente. No esporte também o jogador ele não pensa nisso, quer dizer, temos os exemplos que agora pensam, né? A Laude teve aqui o Aspas e o Les, que coincidentemente na mesma idade começaram a jogar, né? Mas a regra, eles são a exceção, a regra maior, por assim dizer, que o menino com 16, 17, ele sai de casa e tá jogado no competitivo. E eu sempre coloco isso, que é difícil de comparar com o esporte tradicional, porque você tem uma estrutura desde antes. Por mais que você esteja só se divertindo lá, é um alojamento onde você está vivendo o futebol. Sim, você tem regras, você tá sendo disciplinado ali, né? E você está sendo moldado para Sim. ser um profissional. Sim, sim. E isso dá uma diferença gigante. Gigante. Não tem isso no esporte. E provavelmente a gente não vai ter isso aqui no Brasil. Acho que demora um pouco pra gente ter essa... Não são todos, não é uma regra assim, não são todos os jogadores que fazem esse percurso, né? De ir para um alojamento, de começar muito cedo assim. Alguns começam um pouco mais tarde e tudo, mas geralmente você já começa de novinho, se não no alojamento, mas em um clube, em um time, né? E por ser um esporte coletivo de tantas pessoas, você tem certas regras, tem a convivência você tem que respeitar, né? Só pra você ter uma ideia Não é de como, tudo do jeito que você quer. como que tem gente que tem uma visão, né? 2016, Renan Felipe, ele chegou pra mim e falou, nossa, Thiagão, eu tinha muita vontade de fazer um sub-15, sub-16 no LoL. Porque ele achava que isso ia mudar muito a cara do jogo. Mas que ainda era... Isso 2016 ele falou. Mas muda, né? Você ter a base é peça de reposição, é peça de criação. Você está Sim. apostando justamente no futuro.